O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer, como uma pomba sobre ele. Também eu o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Podemos sentar. Tem gente que se arrependeu de ter vindo para a celebração, né? Por que eu vim? Que história é essa que vai fazer pergunta? Calma, eu não vou fazer pergunta nenhuma. Mas por que você falou? Eu falei porque eu lembrei de uma história que o prefeito de Manaus, há muitos anos atrás, ele decidiu plantar árvores na frente das casas. Porque ele achou que fica mais fresco. Quem tem árvore aqui em frente de casa? Levanta a mão. Não é mais fresco? Não é? E aí o prefeito decidiu a plantar árvores em frente de todas as casas. Foi lá, começou a plantar. Depois de 15 dias, passaram lá e não tinha mais nenhuma plantinha. Arrancaram tudo. E aí ele reuniu com o comitê dele lá. E aí o comitê falou: o senhor gastou dinheiro à toa. Fica gastando dinheiro público para isso? Você acha que eles vão cuidar? Não vão não. Aí arrancaram tudo, que perca de tempo. Aí o prefeito falou: vamos fazer de novo. Tá maluco? Vamos fazer de novo. Só que agora eu vou mudar a estratégia. Qual vai ser? Eu vou fazer assim: Carlos, eu sou o prefeito aqui de Manaus e vou plantar uma árvore em frente à sua casa, só que essa árvore é sua. Zé, eu vou plantar uma árvore em frente à sua casa, só que a árvore é sua. Vitor, eu vou plantar uma árvore em frente à sua casa, só que essa árvore é sua. Pergunta à igreja: o que aconteceu? Arrancaram? Por quê? Porque agora é meu. E por que eu falei que ia perguntar para vocês as leituras antes? Porque a gente tem ficado omisso à palavra de Deus. O fato de eu ter dito que eu ia perguntar, de repente colocou você inclinado a prestar um pouco mais de atenção. Essa foi a minha estratégia. Que você parasse um pouco para prestar mais atenção. Mas você pode vir com a desculpa: Sidney, eu até tento, mas eu não consigo me concentrar. Eu passei no médico há uns dias atrás, e o médico, eu falei isso para ele, no homeopata, né? Ele faz um monte de pergunta. Quem já passou aqui sabe disso, não é verdade? Aí ele perguntou assim: qual é o seu maior problema? Eu falei: falta de atenção. Ele falou: isso não existe. Como assim? Isso não existe. Ninguém tem falta de atenção. O problema é que você tem colocado atenção em outra coisa. Estou mentindo? Não é que você tem falta de atenção, não é que você não consegue se concentrar na palavra. É que você tem concentrado em outras coisas na hora que a palavra está sendo lida. Você reconhece isso ou não? Sim ou não? Porque se você reconhecer, jamais serás curado. Se você não reconhecer que na hora que a palavra está sendo lida aqui, não é que você não consegue se concentrar, é que você tem se concentrado na hora em outras coisas. Então não é falta de concentração o seu problema, é falta de foco. Então o Senhor nos corrige. E eu nem comecei a homilia. Vamos começar agora.
O nome da homilia hoje será SOS Espírito Santo. SOS Espírito Santo. Só que não tem nada a ver com socorro. Eu separei assim. A primeira leitura de hoje, é claro que nós não vamos decorar. Mas qual que é o eixo da leitura de hoje? A primeira leitura de hoje, ela rodou, mas qual a mensagem central que ela queria deixar para a igreja hoje? Serviço. Repete comigo. De novo. Então o primeiro S. Aí veio o Salmo. O Salmo cantou, o Leandro cantou muito bonito aqui, não cantou? E cantou, você lembra de alguma estrofe? Não, eu também não lembro. Mas eu sei, porque eu meditei antes de começar a missa, a celebração. Eu parei um pouquinho para meditar essa palavra antes. Eu não decorei, mas eu entendi qual é a mensagem central que Deus queria deixar para mim. Porque Deus não quer que você decore a palavra. Ele não está preocupado que você decore. Não fica preocupado com isso. Em João 15 está escrito, Ele não quer isso de você. Mas Ele quer deixar uma mensagem central. E sabe qual é a mensagem central do Salmo de hoje? Obediência. Repete comigo. A primeira leitura deixou qual a mensagem central? O Salmo. E a segunda leitura, o Senhor nos deixou outra mensagem. A mensagem central da segunda leitura é santidade. Repete comigo. Então qual o nome da homilia de hoje? SOS Espírito Santo. Vamos lá de novo. Então o primeiro S é de quê? O O. O S. E o que tem a ver o Espírito Santo? O Evangelho. Existem 4 mensagens centrais e você vai para casa hoje guardando isso. SOS. Eu entendi, eu não decorei tudo, mas eu entendi a mensagem central. O que Ele queria me dizer. Na primeira leitura o Senhor falou sobre ser servo, sobre serviço. E Ele disse uma frase muito bonita, olha o que Ele disse: eu não quero que vocês sejam apenas servos. Eu quero que vocês sejam luz das nações. Luz. Quem cozinha aqui? Levanta a mão. Quem gosta de dormir até tarde aqui? Levanta a mão, por favor. Você que gosta de dormir até tarde, você coloca a cortina, tem janela no seu quarto, não tem? Não tem uma cortina na frente? Quem gosta de dormir com tudo escurinho? Só que quando dá umas 8, 9 horas da manhã, o seu quarto fica todo escurinho? Por quê? Porque tem uma bendita de uma luzinha que ela passa na fresta assim, ó. Só tem uma frestinha para ela passar. A luz não passa? Sim ou não? Porque Jesus chamou a gente para ser o quê? Sal da terra e luz do... Quem cozinha, o sal, se você não colocar sal, o que acontece? A comida pode ser mais gostosa que for. Não é verdade? Mas se não colocar sal, o que acontece? E se tirar o sal? Então eu entendo que Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, correto? Então Jesus nos chamou para sermos intrometidos. Porque a luz não pede licença para entrar, pede? Sim ou não? A luz respeita. Ela fala, com licença, já é 10 horas, eu posso passar aqui por essa fresta? Ela te pergunta. O sal, por acaso, tem como você saber, se você colocar muito sal, não vai estragar o negócio? O sal e a luz são intrometidos. Então o Senhor te chamou para ser o quê? Uma pessoa intrometida. Ai, tem gente pensando, então eu estou na graça, porque eu me intrometo na vida de todo mundo. Eu sei dar opinião sobre todo mundo. Não, não é isso que Ele quis dizer. O Newton está ali no fundo, o Newton é mecânico. Quando o Senhor chamou o Newton para ser sal da terra e luz do mundo, Ele falou, filho, você tem que ser o melhor mecânico do mundo. Não é melhor do que os outros, você precisa ser um mecânico que espalha a luz e espalha o sal no mundo.
Ele chamou o Carlos e o Zé para serem pedreiros, trabalhar com reforma. Vocês têm que trabalhar lá espalhando o evangelho e sendo sal e sendo luz do mundo onde vocês estiverem. Valdeci é professor. Na sua escola você tem que arrumar um jeito de ser a luz, de ser o sal da terra. E ele nos chamou a ser servos, mas ele falou que não basta ser servo, tem que ser luz. Luz das nações. Então olha aqui para mim. Hoje não basta você ser apenas um vizinho. Você tem que ser o melhor vizinho da sua rua. Aí você fala, Jesus. Verdade. Eu estou de férias, inclusive o acidente que sofri foi porque eu estou sofrendo maus tratos. Porque desde que eu saí de férias segunda-feira até hoje, eu só estou trabalhando em casa. Pintando e fazendo um monte de coisa. Se vocês souberem de alguém que protege os maridos aí, vocês me ajudam, tá, gente? E eu me machuquei porque eu pisei numa desempenadeira, tomei 4 pontos aqui ontem. Mas eu fui surpreendido essa semana, 3 pontos, desculpa. Eu fui surpreendido por a minha esposa é testemunha. Na rua que eu moro ali, o Nilton sabe, o pessoal sabe, não é uma rua muito boa assim, né? É difícil. E aí colocaram um carro em frente à minha casa, e eu não podia deixar o meu carro, quer dizer, na frente da casa, do outro lado, eu não podia deixar o meu carro na frente da minha casa. Porque senão eu ia travar a rua, ninguém ia conseguir passar. Aí eu fui e deixei o carro um pouco mais para baixo. Só que essa vizinha, ela arruma confusão com todo mundo. Ela briga com todo mundo. Bicha brava. E aí eu estava lá pintando, eu só ouvi uma frase: de quem é este carro? A minha espinha gelou assim, ó. Falei, meu Deus, eu não gosto de briga com ninguém, eu vou lá. Aí eu gritei lá de casa, é meu, já estou indo. Aí quando eu estava saindo, ela viu, olhou para mim e falou, os carros é seu, Sidney? É, então pode deixar, porque o seu carro pode ficar aqui. Deus? É você? Mas aí eu fiquei depois pintando e lembrando, mas por que ela deixou o meu carro e não brigou? Aí eu lembrei que todos os dias quando eu chego ela está lá, ela é difícil mesmo, é uma pessoa muito brava. Mas eu falo bom dia. Eu estou sempre falando com ela. Às vezes ela está varrendo alguma coisa lá, eu chego, pego a pá, opa, vamos lá, tal, não sei o quê. Aí eu lembrei de uma frase, que gentileza gera o quê? Ela é difícil. Só que não foi difícil comigo. Porque de algum jeito, eu fui sal da terra e fui luz do mundo para ela. Não sei como, o mérito não é meu, o mérito é dele que me ensinou. Mas é isso que eu estou falando, não basta ser um vizinho. Você tem que ser o vizinho, sal da terra e luz do... Porque o Senhor não te chamou a só servir. Ele te chamou a ser luz das nações. Acabou a primeira leitura. Então, a primeira leitura é de... S de serviço. Basta ser só servo? Tem que ser o quê? Então você vai chegar na sua casa hoje sendo luz para todo mundo que estiver lá. Sendo sal da terra para todo mundo que tem lá. Hoje vai ser o melhor domingo da sua casa. Você vai chegar lá diferente. Porque você lembrou que você foi chamado a ser sal da terra e luz do mundo para as nações. Só que a nação não será consertada se as nossas casas não forem. Amém? Posso ouvir um amém aqui ou não? Amém. Vamos para o Salmo. O Salmo é o O de quê? Obedi. E ele fala assim, ó. Tenho prazer. Aqui, ó. Eis que vem o Senhor com prazer. Repete comigo. Mas eu quero um prazer assim com a boca cheia. Eis que venho com prazer fazer a vossa... Está escrito aqui fazer a minha vontade? Está escrito aqui fazer a vontade do próximo? Então eis que venho, Senhor, com alegria fazer a vossa vontade. Quando a Isabela era pequenininha, a gente fez uma festa lá em casa. E aí eu dei para ela um chocolate lá assim, só que não tinha para todo mundo. Estava cheio de criança, eu falei, Isabela, ó, pega esse chocolate aí e guarda.
Porque daqui a pouco vai chegar as crianças e não tem para todo mundo. Ela tá bom, beleza. Daqui a pouco lá começou a festa, todo mundo lá. Aí eu estou passando na sala da minha casa, está lá a Isabela sentada no sofá. As outras crianças todas em pé, assim, todas sentadas na frente dela. E ela comendo chocolate aqui, ó. E todo mundo sentado assistindo. Eu cheguei e falei, Isabela, eu não falei para você que não era para abrir porque não tinha para todo mundo? Ela mas eu quis. Eu falei, então agora eu vou te ensinar 3 lições. Ela, qual? Primeira lição. Agora você vai ter que dividir. Ela, não vou? Falei, vai. Não vou, pai. E começou a chorar. Falei, vai. E eu lutei com ela até que ela decidiu. Ela falou assim, tá bom, eu divido, mas eu que vou quebrar os pedaços. Falei, beleza. Ela começou a quebrar lá os pedaços. Só que dos pedaços sobrou um maior. Ela foi dividindo, eu falei, peraí, tem a segunda lição. Ela, qual? Para quem que ela reservou o maior pedaço, gente? Aí eu falei, vou te ensinar a segunda lição. Ela, qual, pai? Já chorando. Deus falou que além de dividir, você tem que dar o melhor para o próximo. O maior pedaço, ela, o maior pedaço? É. Não vou dar não. E começou a chorar, não vou dar. Eu falei, você vai. E foi uma luta, até que ela decidiu, tá bom, eu vou dar. E ela foi entregar o chocolate chorando. Ela estava feliz? Eu falei, calma filha, que tem a última lição. Ela, qual, pai? Tem que dar com alegria. Com alegria não dá não. Desculpa, eu divido, dou o maior pedaço, mas com alegria sem chance. Eu falei, pois é, você é tão criança e seu coração já está corrompido. Porque o Senhor fala o seguinte, com prazer eu faço a tua vontade. Só que a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa. Deus não está disposto a dar o que você quer. Ele está disposto a dar o que você precisa. E nem sempre o que você quer é o que realmente você precisa. Então quando Deus fala de obediência, Ele fala, não adianta ser só obediente. Tem que ser com prazer. Quando vai uma criança sem educação na sua casa, o que você fala? Quando a criança vai embora, alguém fala, nossa, que criança difícil, né? Aí qual a próxima frase que vem? A mãe viu e não fez nada, ficou só rindo. Você não fica pé da vida com isso, sim ou não? Sim ou não? E quem leva a culpa, a criança ou os pais? Com Deus é a mesma coisa. Sabe por que nós temos uma geração hoje que não obedece mais a Deus? Porque não teme mais o Senhor, porque não vê mais os pais obedecendo e temendo a Deus como era antes. A criança não vê mais o pai temendo a palavra de Deus. Não vê mais a mãe debaixo de uma palavra. Ela não vai crescer debaixo de uma palavra. E não adianta você empurrar ela para a catequese, não adianta. Se ela não crescer vendo o pai temendo ao Senhor. Como assim temer o Senhor? Ver um pai com princípios, um pai com valores, um pai que é honesto e mostra o que é honestidade. Ela vai ver, pai, mas por que você obedece? Porque eu temo a Deus, Deus acima de tudo. E aí a criança vai vendo o pai temendo, ela aprende a temer. Ela vê o pai obedecendo e a mãe obedecendo, ela aprende ao quê? A obedecer. Mas não é só obedecer o pai terreno, eu estou falando de Deus. É isso que o Senhor está nos falando hoje. Eu quero que vocês sejam servos, me sirvam com obediência, mas com alegria e prazer. Porque eu tenho prazer em fazer a vossa palavra. Agora vamos para o último ponto. Qual que é o outro S? Serviço, obediência e santidade. A segunda leitura fala o quê? De santidade. Vou fazer uma pergunta à igreja. Com exceção de São Roque e Nossa Senhora que está aqui, tem algum santo aqui? Levanta a mão. Aí você está pensando, aí, pronto, endoidou. Pronto, esse cara, eu falei que esse cara se achava.
Falei para vocês, você não acreditava lá. Eu sou santo. Se você não é, problema seu, mas eu sou. Ué, se você pegar uma girafa, cruzar ela com uma girafa, vai nascer o quê? Vai nascer um hipopótamo? Vai ou não? Se você pegar um hipopótamo, cruzar com outro hipopótamo, vai nascer o quê? Tá. Nós somos filhos de quem? Deus é o quê? Nossa Senhora é o quê? Eu sou o quê? Santo. Ah, Sidney, mas isso é uma blasfêmia você falar que eu sou santa. Menina, você não me conhece? Você é santo sim. O que você não tem feito é viver a santidade. Mas santo você é, o teu pai é santo, a sua mãe é santa. Você é santo. O que você não tem feito é viver a santidade. Que isso pode começar hoje. Porque ele fala na segunda leitura, sejam santos. Busquem a santidade. Mas não, nós queremos adaptar sempre as coisas do mundo. Nós queremos ter exemplos daquilo que está neste mundo. Só que Jesus não mentiu para nós. Primeiro, Ele não promete glória para quem segue Ele. Olha o que Ele fala, quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Ele já te oferece a verdade, é cruz. Se você quer conforto, se você quer zona de conforto o tempo todo, meu, você não pode ser cristão. Eu não vou nem dizer que você não pode ser católico, você não pode ser cristão. Vai ser, sei lá, e procura outra coisa para você ser, mas cristão você não pode. Porque Ele falou que todos que seguem a Ele têm que primeiro pegar a cruz e depois segui-lo. É cruz, Ele não mentiu para nós. E Ele deu uma ordem, sede santos, como seu Pai que está no céu é santo. Nós precisamos ser santos. Buscar uma vida de santidade. E como a gente consegue isso? O Evangelho de hoje vai nos dizer. Por quê? Deus sabia que nós não íamos conseguir ser servos. Ele sabia que nós não íamos conseguir viver na obediência. Ele sabia que nós não íamos conseguir sermos santos sem o auxílio de quem? Sem o auxílio de quem? Pronto. É o Espírito Santo que vem sobre nós, vem sobre a igreja, e ele começa a inspirar a igreja, inspirar você a ser servo, ensinar você a ser obediente, porque o apóstolo Paulo diz, sem ele nada podeis fazer. E ele fala, vocês não sabem orar. Por isso, peçam o auxílio do Espírito Santo. Gente, o apóstolo Paulo já disse para o Sidney que o Sidney não sabe orar. Sidney não tenta orar. Você não sabe. Por isso, quando você for orar, começa. Vem Espírito Santo e conduz a minha oração. Frutifica. Inspira. Mas Sidney, onde está o Espírito Santo? Eu falava aqui na quinta-feira. Alguém aqui já teve dor na consciência? Levanta a mão para mim, quem já teve dor na consciência. Ficou pesando aqui, ó. Vamos se entregar, levanta a mão aí, quem já teve. Eu vou te ensinar uma coisa. Nunca foi consciência. O que você passou a vida inteira chamando de consciência é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem tem o poder de convencer e revelar o pecado ao homem não é o Sidney, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencendo e vai falando, esse dinheiro não é seu. Isso aqui não é para você. Só que você acha que é a sua consciência, não é. É o Espírito Santo falando em você. Agora pergunto, alguém aqui fica feliz quando dói a consciência, sim ou não? Quando dói, você fica feliz? Pois você vai sair daqui hoje dando graças a Deus por todas as vezes que a sua consciência doeu. Sabe por quê? É porque o Espírito ainda está falando em você. Se você faz algo errado e a sua consciência dói, é porque o Espírito ainda está sensível a você. Agora você deve ficar muito preocupado quando a sua consciência não doer mais, que é sinal que o Espírito se calou para você. Então, se a sua consciência dói, a partir de hoje você vai dizer, obrigado Espírito Santo por ainda falar em mim. Obrigado por me revelar que eu falei mais do que deveria. Obrigado.
Obrigado por me revelar que esse dinheiro que eu peguei não é meu. Obrigado, vou devolver. Obrigado por me revelar que isso aqui não pertence a mim, essa atitude não está correta. Obrigado. O que você ter nessas atitudes, sei que vai acontecer, você vai ser santo. Sem Ele, você não consegue ser um bom servo. Sem Ele, você não será obediente a ninguém e a nada. E sem Ele, você não vai conseguir ser santo. Essa é a mensagem central de hoje. SOS Espírito Santo, que a igreja seja serva e servir com alegria, obediente. E obediência é deixar Deus fazer a vontade dele em nós. Você está maduro a este ponto? De deixar Deus fazer a vontade dele em você? Ou você não dá nem licença para que Ele seja Deus, e você quer que a sua vontade prevaleça? Não vai acontecer. Sede santos. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu escolhi uma música para encerrar hoje a homilia. Essa música é muito forte assim. Por quê? Porque ela nos coloca no nosso lugar. Inclusive, eu vou até pedir à igreja essa semana, para de ouvir essas músicas que falam de poder, de glória. Vocês já viram que as músicas, a gente só fica dando ordem para Deus? Eu peguei uma semana, eu fiquei pensando, até falei quinta-feira. Por exemplo, pensar uma música aqui, deixa eu ver. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a sua força. Olha aqui, dando ordem para Deus. Manifesta poder aí. Manifesta a sua força. Não estou falando que a música está errada, mas sem perceber. A nossa oração é dando ordem. E cadê o faça-se a vossa vontade em mim? Para me corrigir. Mostra para mim a tua vontade. E eu gosto dessa música por quê? Porque ela me coloca no meu lugar. Vou cantar uns pedacinhos, a gente vai, quem souber cantar, canta junto. Mas ela diz assim: como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que os meus sonhos e os meus planos aconteçam? Quando irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos, os caminhos que aprendi, o meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Mas sem ser um bom servo, sem obediência e sem santidade, toda obra ruma ao fim, inclusive a sua. Sem servidão com alegria, sem obediência e sem santidade, a sua vida, a sua obra vai rumo ao fim. E o fim não é com Cristo.
Só verão a Deus aqueles que andarem, serem bons servos, e o servo serve aonde o Senhor o chamar. Ser obediente e caminhar em santidade. Este é o evangelho de hoje, é a mensagem central de hoje. É a homilia que preparei para vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.